Eu vou compartilhar agora com você um caso real envolvendo a multa do bafômetro que nós resolvemos aqui no escritório, aqui na Jacob Advocacia, onde há mais de 10 anos atuamos somente com o direito de trânsito. De forma resumida, esse cliente ele é lá do Distrito Federal, nos procurou tem menos de um mês, justamente por conta da angústia que ele estava se sentindo em relação a essa multa por recusar o teste do bafômetro. Ele havia apresentado a defesa prévia e o recurso à Jari do processo de suspensão por conta própria, porém o seu recurso à Jari, o último que ele apresentou, havia sido indeferido de forma administrativa. Então eu vou mostrar agora na tela esse processo que vocês estão visualizando. Obviamente eu escondi o número e dados sensíveis acerca desse nosso cliente para não expor de forma desnecessária, não tem por que trazer essas informações. Então, como podem observar, aqui as partes, né? Tanto o nosso cliente, como também o Detran lá do Distrito Federal e, obviamente, eu aqui como advogado, tá? No qual eu sou o sócio fundador aqui da Jacob Advocacia. Então, prosseguindo em relação a essa decisão, eu quero trazer para vocês tem uma informação muito importante aqui que pouquíssimos motoristas conhecem, principalmente advogados que não são especializados no assunto. Então, eis a importância de você sempre procurar um advogado especialista, principalmente para ingressar com uma ação judicial, porque tem muitas situações que, por mais que elas aparentam ter boas teses, boas chances defensivas, mas em âmbito administrativo elas são negadas. Haja vista que o processo administrativo ele é composto por julgadores, que em muitos casos não são formados em direito, não são especialistas, são pessoas qualquer do povo, que nem analisam de forma aprofundada a sua defesa ou o seu recurso e julgam de qualquer maneira, conforme aconteceu aqui no caso do nosso cliente. Então, por isso que nós não aguardamos uma nova etapa do processo administrativo e por isso que nós ingressamos o quanto antes com a ação judicial. E aqui no caso dele, em menos de 30 dias, como você pode observar, obtivemos esse deferimento aqui no dia 20 de janeiro de 2026, então faz poucos dias, 10 dias, né, que a gente obteve esse deferimento. Então veja que em pouquíssimos dias, de forma judicial, conseguimos o êxito aqui para esse cliente. E em algumas situações o processo administrativo ele é tão longo, tão frustrante, tão angustiante, que sinceramente compensa muito mais você contratar um advogado para ingressar com uma ação judicial logo, para resolver essa situação quanto antes. Tá? Então, prosseguindo aqui, trata-se da decisão, já em âmbito liminar, acerca desse processo judicial. O que é o pedido liminar? Assim que a gente protocola uma ação judicial, sempre solicitamos, de forma liminar, que os efeitos do nosso pedido sejam promovidos o quanto antes. Neste caso aqui, para que haja o congelamento desse processo de suspensão, para que o nosso cliente consiga dirigir o quanto antes, para que ele possa usar do seu direito de dirigir. E foi isso que nós conquistamos através dessa liminar e através da tese que eu vou compartilhar com você agora. Então, lendo os trechos aqui dessa decisão interlocutória, trata-se de pedido de tutela de urgência, que nós chamamos de liminar, através da ação que foi ajuizada aqui pelo nosso escritório em desfavor do Detran do DF. Tá? Aí ele traz os dados do processo, obviamente eu escondi, e ainda ele decide. Tá? O que ele decide em relação à tese que nós apontamos, que foi crucial na análise desse processo. Estabelece a lei tá, dos juizados especiais da Fazenda Pública, esse é o artigo 3º, enfim, aqui ele vai trazer sobre a liminar. Quando existe um perigo de dano, quando existe uma probabilidade de desdireito, consequentemente, ele defere, ele aceita o nosso pedido liminar. E foi isso que aconteceu aqui neste caso. Então, ele cita aqui a lei e o porquê ele concedeu a medida liminar. A probabilidade do direito da parte autora, nosso cliente, se extrai do fato de que não consta no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, número tal, a notificação. Isso aqui que eu queria compartilhar com vocês, o quanto antes. Não consta a notificação do autor da decisão da Jari, negando provimento ao recurso. Por que isso aqui é tão importante? Porque muitos motoristas, muitos advogados recorrem de uma infração e não sabem dessa obrigação legal que o Detran, que o órgão de trânsito possui,
que toda vez que ele indefere uma defesa, toda vez que ele indefere um recurso a JARI, recurso a CETRAN, ele precisa notificar aquele motorista abordado, aquele proprietário do veículo, aquela pessoa interessada em resolver e evitar as consequências dessa infração. No caso aqui era a embriaguez ao volante. Então, o nosso objetivo principal era evitar a suspensão da CNH, ou seja, que o cliente ficasse 12 meses sem poder dirigir. Porque para muitas pessoas, 12 meses sem o seu veículo significa não oferir renda, não ter renda, não conseguir trazer a subsistência para si e para sua família. Imagina um caminhoneiro, um Uber, ficar 12 meses sem poder dirigir. Seria inviável. Então, observamos que não houve essa notificação do autor da decisão da JARI, negando o provimento do seu recurso. Então, esse recurso à JARI que o nosso cliente apresentou por conta própria, a gente conseguiu observar que não houve qualquer notificação para ele. E isso é ilegal, isso não pode acontecer. Então, foi justamente neste ponto que nós frisamos nessa petição inicial, nessa ação, e conseguimos êxito. E ainda ele traz o que eu expus agora há pouco para você, que o perigo da demora consiste em continuar o autor a cumprir a penalidade de suspensão do direito de dirigir sem que tenha havido necessária regularidade no processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, o grande perigo aqui era o nosso cliente continuar cumprindo a suspensão, ficando meses sem poder dirigir, 12 neste caso, sendo que o processo ele é ilegal. Ele contém inconsistências. Ele deveria ser arquivado. E não o nosso cliente cumprir com algo que foi erroneamente imposto contra a sua habilitação. Então, dessa maneira foram demonstrados os requisitos e conseguimos a concessão da liminar para que ele voltasse a dirigir o quanto antes. Dessa forma, o juiz ele deferiu o nosso pedido de tutela de urgência e foram suspensos os efeitos do processo de suspensão. Então, o cliente voltou a dirigir o quanto antes. Novamente, trata-se de uma decisão bem recente e conseguimos êxito, conseguimos salvar a habilitação de mais um cliente. E isso, sem dúvidas, é a parte mais gratificante, né, de você advogar, de você conseguir trazer esse resultado de forma rápida, porque levou poucos dias para que a gente conseguisse essa liminar, essa vitória, e o cliente ele ficasse satisfeito o quanto antes. Então, isso é muito prazeroso, é a melhor parte, né, ao menos aqui para mim, né, da minha profissão. Sou muito grato por isso, em poder fazer a diferença na vida dos motoristas, porque são pouquíssimos os advogados especializados de fato em direito de trânsito. Eu sei que tem muitos amadores por aí, muitas pessoas que, ao invés de ajudar, acabam prejudicando, né? Infelizmente tem isso. Mas aqui da minha parte eu fico muito grato quando a gente consegue trazer esse resultado positivo, ainda mais em pouquíssimo tempo. O cliente, obviamente, ficou muito feliz com esse grande resultado e a gente aqui ainda mais, né? E é importante sempre frisar, né? A Jacob Advocacia não é composto apenas por mim. Tem toda uma equipe de advogados por trás, muitos não aparecem nas câmeras, então eu sou grato por cada um deles, né, que auxilia o cliente quando ele tem dúvidas ao longo do processo administrativo, porque é um processo longo. Agora, no processo judicial, costuma ser muito mais rápido, muito mais eficaz, conforme eu demonstrei aqui para você agora. Então, tem toda uma equipe por trás que auxilia a chegarmos nesse resultado que conseguimos para esse cliente. E se você está buscando auxílio, se você tem dúvidas em relação a algum processo de suspensão, processo de cassação, ajuda em relação a uma defesa da multa do bafômetro, assim como nós conseguimos judicialmente nesse caso aqui, fique muito à vontade para nos procurar. Será um prazer ajudar você também. E se você quiser entrar em contato diretamente conosco, nós sempre prosseguimos com uma análise gratuita do caso. Então, na descrição desse vídeo você vai encontrar o nosso WhatsApp, o nosso site também. Então, você consegue entrar em contato conosco. E se você tiver dúvidas, pode enviar a sua dúvida nos comentários que eu vou ajudar. E aproveito para pedir que você curta e compartilhe esse vídeo com outros motoristas, que eu tenho certeza que essa informação vai ajudar outros motoristas também.